todos. Ainda temos minutos, tá certo, Fábio? Parece que está acho que está um pouco atrasado esse relógio. Regular aqui, né? Talvez você dá uma. Está 5 minutos atrasado. Põe ele no horário certo. Boa noite mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos à casa do Antônio de Oliveira, né? Mais uma semana de trabalho, em benefício a todos nós. Agradecendo a Deus a possibilidade de estarmos aqui reunidos, esse pronto-socorro espiritual sempre aberto, que nos acolhe com muito carinho, com muito amor. De licença a toda essa espiritualidade amiga que aqui sempre está presente, a abertura dos trabalhos dessa noite, e esses decorram na mais perfeita honra. Hoje recebemos a visita do nosso irmão Rui, que fará a palestra da noite, que a espiritualidade amiga da casa envolva. Ele mostrará ensinamentos do Evangelho, que esses ensinamentos encontrem acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos. E assim, iniciamos o nosso trabalho, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe-nos, Mestre, as nossas ofensas, assim como nós vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo perigo mal, porque só teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Senhor Rui, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, muita paz. Uma alegria estar aqui novamente. E hoje nós vamos nos ater um pouquinho ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados pobres de espírito. Infelizmente, esse capítulo aqui nos coloca numa situação difícil, pelo menos para mim. Aqui nesse capítulo nós vamos encontrar que se deve entender por pobres de espírito, pois aquele que se eleva será rebaixado, e mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E depois, nas instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Eu sempre brinco, né, que as virtudes que eu mais me admiro é a modéstia e a humildade. Então, os meus filhos falam: pai, não brinca. Por quê? Porque às vezes as pessoas acreditam que é verdade. Não para de brincar com isso. Por quê? Nós estamos muito longe de não sermos egoístas e não sermos orgulhosos. Esses são os dois cânceres da alma que a gente ainda carrega. Uns mais, outros menos. Mas raro é aquele que está encarnado que já não tem problema ou de egoísmo ou de orgulho. Né? São os missionários de Jesus que vêm dar aquela arrancada na humanidade. Né? Porque... Seu Rui, boa noite. Boa noite. O senhor pode falar no microfone e ligá-lo, por favor? Isso. Eu acho que Tá agora ligado? né? Tá? Ligado? Não sei, tá ao vivo? Tá sim. Isso. Tá, né? Tá, Isso. né? Obrigado. Beleza. Obrigado, Igor. Então, acho que todos nós temos ainda orgulho e egoísmo para tirar de nossos espíritos, para nós vencermos ainda essa grande luta, o bom combate, como nos diz Paulo de Tarso, né? Mas, atendo aqui ao Evangelho de hoje, está em Mateus aqui o primeiro texto, né? O que se deve entender por pobres de espírito. Então, nos diz Jesus: bem-aventurados pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Toda essa parte do Evangelho da noite de hoje
são comentários de Kardec. Né? Somente na segunda parte, Instruções dos Espíritos, que eles vão nos dizer sobre orgulho e humildade. Mas tudo que nós vamos nos ater na noite de hoje são comentários que Kardec nos deixou. Então, começa nos dizendo Kardec da seguinte maneira: a incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados pobres de espírito. O que será que a gente deve entender, né, por pobres de espírito? Essa é a razão maior. Nós temos que nos ater todas as vezes que as palavras de Jesus, escritas no Evangelho, a gente não consegue associar a Jesus. Primeiro, qual é a associação que a gente deve fazer a Jesus? Jesus é o amor encarnado. O amor em todas as suas facetas, quer de humildade, quer de fraternidade, quer de compreensão. Jesus não nos perdoa. Por quê? Porque ele não se ofende. Quem não se ofende não há necessidade de perdoar. Isso já passou. O Espírito puro que é Jesus, e nós temos que entender que há 4 bilhões e meio de anos esse planeta foi formado. Quem estava à frente da equipe que formou esse planeta? Jesus. Então Jesus, ele é Espírito puro há alguns bilhões de anos. Então todas as vezes que uma palavra chocar, nossa, mas Jesus falou isso, ou falou, vamos pensar. Não vamos nos ater à palavra, e sim ao contexto do que está sendo dito, para que a gente se posicione. Jamais Jesus ofendeu quem quer que seja. Quem quer que seja. E exemplificou isso ao longo de toda a sua vida, pelos poucos registros que nós temos. E claro, agora, após a doutrina espírita, com a colaboração dos espíritos, que alguns só falam de Jesus. Nós temos Humberto de Campos, que em vários livros, através do Chico, nos contam de Jesus, nos fala de Jesus. Amélia Rodrigues, que só fala de Jesus. Então tem alguns espíritos que nos trazem histórias, contos que ocorreram durante a passagem de Jesus pelo nosso planeta e que hoje nós temos essa possibilidade de ter acesso. E a gente vai perceber em cada um destas lições, nós vamos percebendo o amor, a dedicação de Jesus. Uma das coisas mais fantásticas que eu ouvi está em Boa Nova, se não me engano, a lição 7, onde Jesus está curando, e ele cura uma pessoa que se chama Natanael ben Elias. Esse Natanael, ele era paralítico. Então, no Evangelho está o paralítico de Cafarnaum. No Evangelho está uma frasezinha só curtinha. É aquele que entra por cima do telhado. E Humberto de Campos, através do Chico, nos conta toda a ação que teve, o que ele sentiu, e depois a reação dele, o que Jesus disse no encontro com ele. Então, Natanael, ele entra e vê Jesus e ele pensa, né? Depois contando para os amigos. Parece que ele estava me esperando. E Jesus estava, é claro. E ele fala, Natanael ben Elias. E Natanael fala assim, o senhor me conhece? E Jesus fala, desde ontem. E Natanael pensa, ué, mas eu não encontrei com ele ontem. E o que
será esse ontem? Desde a nossa criação, onde o Pai permitiu que Jesus nos tutelasse para que nós pudéssemos fazer a nossa caminhada evolutiva. Então ele disse para Natanael, eu conheço nominalmente, todas as ovelhas que o Pai me confiou. Bora? Aleluia. Jesus sabe meu nome. E sabe do que nós somos fortes e do que nós somos fracos. Do que nós precisamos ainda caminhar. Né? Então, todas as vezes que a gente perceber alguma palavra, vamos pegar o contexto, não a palavra. Porque jamais Jesus ofenderia quem quer que seja. Não ofendeu sequer aqueles que estavam crucificando. Os guardas que bateram nele, ele pergunta, que mal eu te fiz? Que você está me batendo? Por que está me batendo? Não ficou magoado com nenhum dos apóstolos que o abandonou. Todos abandonaram Jesus. Menos João, que ficou perto com Maria, João. Não ficou bravo com Tomé, que necessitou o quê? Tocar as feridas do mestre para acreditar. E o mestre não deixa nada, nenhuma palavra sem ser um ensinamento. Bendito é aquele que crê sem ver. Então, em todos os instantes, eu costumo brincar que Jesus não jogava a conversa fora. Todas as palavras do mestre amado tinham o endereço certo aos nossos espíritos, aos nossos corações. Então diz Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino de Deus, o reino dos céus. E Kardec diz, a incredulidade zombou dessa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende aqueles que faltam inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Nós também temos que entender que na época que Kardec assumiu a posição de codificar a doutrina, de ordenar a doutrina, de trazer essa libertação para todos nós, porque essa doutrina é uma libertação para nós. Clareia a nossa mente, mostra o caminho que temos que seguir, mostra o amor de Deus, mostra que Deus, como Jesus nos ensinou, é o nosso Pai, Pai de amor. E hoje temos ainda irmãos nossos, religiosos, que ainda pensam nesse Deus vingativo, nesse Deus bravo, nesse Deus que pune. E Jesus já nos falou há 2000 anos atrás, o Pai é amor. E exemplifica. Se nós, que somos tão falhos, se um filho pede pão, a gente não dá uma pedra, que mais Deus? Então, ainda, hoje, muitos irmãos nossos, que nós temos que respeitar, religiosos, ainda não têm esta visão libertadora que a doutrina espírita dá a cada um de nós. Sabemos que ao semearmos, nós podemos semear qualquer coisa. É livre. Eu posso semear o que eu quiser, mas depois que eu semeei, eu vou colher. Eu não posso semear melancia e colher laranja. Eu não posso semear o mal e colher o bem. A doutrina nos ensina, a semeadura é livre,
mas a colheita é obrigatória, é da lei, é da natureza. São as leis divinas, que se nós formos lá no livro dos Espíritos, existe lá um dos capítulos lá, as leis morais. Então nós vamos ver todas as leis e que imperam em todo o universo, não apenas no nosso planeta chamado Terra, né? Então, esses pobres de espírito da época que Jesus se referiu são as pessoas humildes, né? Humildes não em condição social, né? Por quê? Porque nós temos alguns vícios das palavras, né? Se a gente vê uma pessoa, às vezes mal vestida, a pessoa é muito humilde, né? Não, ela pode realmente ser, espiritualmente falando, mas a gente confunde. Os nossos olhos ainda, a gente ainda vai muito por aquilo que a gente vê. Eu sempre brinco com os meus filhos, se a gente vê uma pessoa mal vestida, principalmente à noite, a gente fala, opa, se tivesse de terno e gravata, a gente não tinha problema nenhum, passar do lado do carro. E às vezes aquele de terno e gravata não fascina. E aquela pessoa mal vestida é uma pessoa honesta, trabalhadora, mas o nosso sentimento, que Jesus disse que localizou no coração, né? A gente sabe que o nosso sentimento está no espírito. Nós somos o que sentimos. Mas os gatilhos estão aqui na nossa visão. E a gente vê e imediatamente a gente faz o quê? Um julgamento daquilo que nós estamos vendo, né? Então, os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Nós temos que entender também, na época de Kardec, olha os meus bilhetinhos aqui. Na época de Kardec, 1850 e pouco, entre 1854 até 1870, 80, o que estava acontecendo, né? A religião estava perdendo a força. Nós temos que entender que durante um longo tempo, milênios, a religião escravizou a ciência, escravizou as pessoas. Existiam dois poderes, a igreja e os reis, ou os imperadores, tanto faz, e que normalmente tinham acordo com a igreja, porque a igreja era mais poderosa. Nós temos exemplos, temos o mais famoso de todos, Galileu Galilei, né? Ele cometeu a impropriedade de dizer que a Terra girava em torno do Sol, né? Se ele falasse que não, eu errei, ele seria queimado. E eu também, rapidinho, falava, não, que isso, a Terra, o Sol que gira em torno da Terra. A Terra é o centro do universo. Né? Por quê? Porque foi imposto pela igreja. E claro, quem tem juízo, olha, vamos recuar. Não está na hora ainda. Mas, na época de Kardec, a ciência começou o quê? Começou a se libertar da escravidão, da religião. Então, foi o quê? Foi lados opostos, totalmente opostos. Então, provocou na ciência um ranço contra a religião. Por quê? Porque sempre foi tutelada, sempre foi escravizada pela religião. Então, a ciência tomou um rumo, opa, para com isso. Até existir dentro da própria ciência um grande ramo, pô, isso
Negócio de Deus, não, vamos largar esse troço para lá. Que isso? Vamos explicar como é que surgiu o universo, como é que isso, como é que aquilo. Tudo tem explicação. Tem Deus nesse negócio, não. Mas nós sabemos que alguns dos grandes cientistas, na medida que eles vão estudando, eles vão reconhecendo a grandeza e o amor de Deus. Né? Tá uma série de cientistas que nós podemos citar, né? Que reverenciam a Deus. Por quê? Porque começam a estudar, começam a observar, porque as leis estão aí. As leis não se criam, se observam e começam a decifrar. Não é alguma coisa que eu pensei, é uma observação que eles fazem, eles começam a observar. E a ciência tem o quê? Ela tem que, para provar, ela tem que repetir. Senão, a coisa não funciona. Né? Então, tem alguns, Einstein, a gente pode citar, né? O próprio Edison, Thomas Edison, e tantos outros, né? Que reconhecem a grandeza, a divindade de Deus, a superioridade, que não podem aceitar, né? Esse funcionamento do universo sem uma inteligência atrás disso. Não existe o acaso, isso a doutrina nos ensina também, né? Mas existem muitas pessoas que se afastam totalmente da religião. E na época de Kardec, isso também se observava. Por quê? Porque foram muito tutelados, foram muito escravizados. Então tinha um acerto que você tem gato escaldado, como diz o ditado popular, tem medo de água fria, né? Opa, mas a água para ele foi quente. Mas quando ele vê a água, opa. Então, a ciência, ela se afastou. O que vem Kardec e diz? Que a doutrina, ela vai se encontrar com a ciência. Uma vai comprovar a outra. E Kardec era tão tranquilo que ele disse o seguinte: se por acaso a ciência mostrar algum ponto do espiritismo que não pode, que está errado, o espiritismo tem que ceder e aceitar aquilo que a ciência está falando. Tal é a tranquilidade de Kardec sobre a doutrina espírita. Então, tudo aquilo que a doutrina espírita diz, e nós estamos vendo hoje uma série de comprovações, e por incrível que pareça, nos Estados Unidos, nas universidades americanas, onde eles estudam o poder da prece, a vibração, quer dizer, existe já pessoas que estudam as energias que nós exalamos, e justamente nos Estados Unidos. E vem o quê? Vem comprovar pontos dos livros que estão, os livros de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que de 1938 a 1947, 48, veio toda a coleção de André Luiz. Então, desde lá, desde essa época, hoje, está se comprovando aquilo que André Luiz trouxe para nós nessa época, né? Então, muitos cientistas, muitas pessoas doutas, muitas pessoas que têm uma certa cultura e uma certa sabedoria, eles não se acham, olha, isso aí é para as pessoas mais simples, para mim não, né? Então, vamos deixar isso de lado. E isso é muito natural. Mas, o que Kardec fala, né? Tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender,
não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Então, tudo aquilo nós sabemos que o mundo espiritual interfere na nossa vida. Está lá numa pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos. Eu não sei o nome da pergunta. Mas ele diz o seguinte, ele pergunta para os espíritos. Os espíritos interferem em nós, os encarnados? A resposta dos espíritos, mais do que podeis imaginar. Então, por quê? Por quê? Isso é muito simples, Nós somos como se fosse uma antena. Nós somos uma antena e nós irradiamos. Irradiamos o quê? Irradiamos aquilo que sentimos, aquilo que somos. E quando a gente irradia, o que acontece? Quando eu vou lá no meu rádio, hoje já está muito difícil. Na minha época de jovem, eu ligava o rádio, a gente ligava nas estações, hoje eu já nem sei, já tem MP, não sei das contas, tem aqueles negocinhos que encaixa lá. Meu filho me deu um, tem não sei quantas, tem mais de 100 músicas. Nossa, não para. Você viaja, chega e está tocando ainda. Opa, que negócio é esse? Mas, quando você quer uma estação, você vai lá e sintoniza na estação. Nós somos assim, Quando eu estou irradiando, eu sou uma estação irradiando. Todo mundo que concorda comigo é pego naquela onda. Nós pensamos, são ondas. Então, se eu estou bravo, todo desencarnado, espírito desencarnado, que não é evoluído, que também está bravo, ele fica na mesma onda que eu. E aí se aproxima, por quê? Porque há o quê? Uma sintonia entre eu, que estou emitindo, e aquele que está se aproximando. E às vezes não é só um, Às vezes são vários. E aí eu fico super, hiper bravo, Porque aí não sou só eu, sou eu e mais alguns que eu convidei, Assim é. Ao contrário, todas as vezes que eu estou vibrando coisas boas, pensando, eu estou andando, E a gente vê uma árvore, E pensando, nossa, que árvore bonita. Quando eu venho para cá, eu pego a 23, eu sou da Zona Sul, Meu filho mora aqui na Zona Norte. Então, para não pegar trânsito, eu venho mais cedo. Para não ter problema de chegar atrasado. Então, eu fico na casa do meu filho, vejo meus netos, converso com meu filho. E só uns 2, 3 anos atrás que eu notei que a 23 de maio tem umas árvores lindas, mas lindas. Eu falei, nossa, mas que bênção. Por quê? Porque ali é só poluição, é trânsito o dia inteiro. E o que aquelas árvores estão fazendo? Pegando o gás carbônico que a gente solta nos nossos carros e liberando oxigênio. Olha, maravilha, que coisa mais bonita que tem. A gente tem que passar por ela, muito obrigado. Agradecer sempre. Então, quando você vem nessa onda, com quem você contata? Com as pessoas boas, com os espíritos bons, que te ajudam, com certeza. Então, outra coisa que Kardec fala também, eles se atribuem o espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples. Tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Então, muito disso, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, já desencarnou, continuo amando, e que ela adorava conversar sobre religião comigo, mas era ateu, E ele adorava, não dava 10 minutos que a gente se encontrava, ele já tocava no assunto da religião.
Né? E eu, bom, tudo bem, eu vou fazer a minha parte, mas eu ia até um ponto só. Né? Essa pessoa era meu pai. E a gente jantava, pelo menos cada 15 dias a gente jantava. E uma vez ele falou comigo, e foi tão incisivo que eu falei assim, pai, a vovó, a sua mãe, já desencarnou? Sim, já desencarnou. Então, me diga uma coisa, se ela se materializasse para você, na sua frente, o que você ia pensar? Será que você não pensaria, nossa, ontem eu pensei, estou pensando muito na minha mãe, é a projeção da minha mente. Provavelmente eu pensaria isso. Então, pai, não adianta. Não funciona. Não é assim que funciona. Se o senhor não abrir a porta, ninguém entra. Nem Deus. Incrível, não? Nem Deus. Ninguém. Se eu fecho a mão, Deus não abre a minha mão na força para colocar alguma coisa. Porque não é assim que funciona. Eu tenho que aprender a abrir a mão. Senão não funciona. Senão era muito fácil. Era abrir a mão de todo mundo, ou abrir o nosso coração, colocava lá, pô, já sou um espírito puro. Pronto, beleza, é comigo mesmo. Não, não funciona assim. Cadê o mérito? O mérito é nós vencermos a nós mesmos. Né? Então, dizendo que o reino dos céus é do simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preterido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. E sempre a gente tem que lembrar uma coisa, que a doutrina nos ensina. A pessoa pode ser ignorante nessa encarnação. Na outra, ela pode ter tido uma cultura fantástica. E a gente percebe em muitas pessoas assim. Emmanuel, numa das suas lições, ele diz que muitos potentados, muitos senhores de grande riqueza, muitas vezes vêm como mendigos. São o quê? São experiências, muitas vezes, por provação, por resgate mesmo, outras vezes por experiência. Todos nós temos que ter as encarnações de pobreza e de riqueza. Todos nós. Todos nós. Por quê? Porque só assim nós vamos aprender. Nós vamos aprender a lidar com isso. Muitas vezes, nós o quê? Nós metemos o pé pela mão quando a gente é rico. E quando é rico, ai, ai, ai. Né? Hoje nós estamos num mundo, num planeta de expiação e provas, ou seja, dívida, né, que nós temos que pagar, e prova no sentido de nos testar, e que muitas vezes a gente entra no lamaçal, mete o pé na lama, e aí a gente assume novas responsabilidades que temos que quitar. Por quê? Porque semeamos coisas que não deveríamos semear. E com isso, o que faz? Nós temos que consertar. Não tem jeito, é da lei. 100%. Não existe um que semeou de um jeito e colheu do outro. Não existe isso. Semeou, colhe. Não tem. Então, muitas vezes, quando nós temos existências de poder financeiro, muitas vezes a gente mete os pés pelas mãos e aí assume o quê? Assume dívidas, assume novas responsabilidades que temos em algum instante da nossa jornada, temos que quitar, temos que resolver. Não podemos simplesmente
deixar de lado, vamos esquecer, né? Não, olha, Deus perdoa. Não há necessidade de Deus perdoar porque Ele não se ofende conosco, né? Mas se nós infringimos uma lei, nós temos que arcar com as consequências desta lei. E as leis divinas são infalíveis, né? Então, em outro ponto, Jesus diz, aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, isso aqui está em Mateus também, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos gostam de fazer essas perguntas que a gente gostaria de falar para Jesus também, né? De fazer para Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Né? Como se isso tivesse uma importância danada para nós, né? Quem é o maior? Jesus, chamando assim um menino, colocou no meio deles e respondeu, digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então, dentro dessa pequeno acontecimento, quanto ensinamento que Jesus nos traz, né? Jesus facilita a nossa vida, né? Quando a gente ajuda alguém, Jesus fala assim, pensa que sou eu. Ué, já pensou? Acabou, bate na sua porta, pede alguma coisa, fala, é Jesus, vou atender. Já pensou? Coisa fantástica, quer dizer, a imagem que Jesus nos dá, e a gente chega e fala assim, fala que eu não estou. Estão falando que não estamos para Jesus. Pode ficar escutando. Então é uma coisa, Jesus nos deu várias maneiras para que a gente melhorasse e a gente aceitasse algumas coisas, nos dando, olha, pensa que sou eu. E aí você vai com todo amor, com todo carinho. Uma das coisas que me aconteceu assim, de uma maneira fantástica, uma vez uma pessoa bateu na minha casa, eu abri a porta e ele falou assim, bom dia, eu sou fulano, e estendeu a mão para mim. Eu, instintivamente, porque se eu tivesse pensado, eu não ia dar a mão para ele. Instintivamente dei a mão para ele. E falei, prazer, meu nome é Rui. E ele começou a conversar comigo. E eu percebi que aquele ato de eu dar a mão para ele foi uma coisa significativa para ele. Eu falei, nossa. E aí eu comecei a reparar que as pessoas que vêm pedir alguma coisa, nem estender a mão, estendem. Por quê? Para não receber nenhuma negação. Porque a gente estende a mão, dá a mão para a pessoa. Então, são esses ensinamentos que a vida nos coloca de graça, sem a gente sofrer, para que a gente vá meditando nessas coisas. Que às vezes atitudes tão simples, você muda, às vezes, a situação de uma pessoa. Né? Então vamos lá. É claro que o que Jesus quis falar para os apóstolos? Né? Ele pegou o símbolo da criança, né? A ingenuidade. Nós sabemos, né, que a criança, ela fala aquilo que sente e ela não tem maldade. Na medida que essa criança vai crescendo, a gente já sabe que nós vamos assumindo, né? Por isso que a ciência nossa já diz que até os 7 anos, né, a criança é influenciável. Isso é científico. A nossa ciência já diz isso.
Na medida que a criança vai depois dos 7, ela vai tendo o quê? Outras influências. E ele diz que até os 7, a mãe e o pai são os que mais influenciam, mas a mãe muito mais. Assim, tipo 75-25%. Tal a influência da mãe. Olha a responsabilidade das mães, né? na educação da criança. E a espiritualidade, o que nos diz? Que até os 7 anos, esse espírito, ele está o quê? Ele está reencarnando. Ele, a partir dos 7, ele assume 100% aquilo que ele realmente é. E a cada ano fica mais difícil você melhorar esta criança nos defeitos que ela tem. Por isso que até os 7, os pais têm que trabalhar bastante, perceber as más tendências nas crianças e ajudá-las a corrigir a fase da mentira, por exemplo. Toda criança tem a fase da mentira. Por quê? Porque ela fez alguma coisa errada, não vai falar, não fui eu. Não, foi fulano, não fui eu. Mas isso é uma fase, mas tem criança que a fase é só sempre. Ele mente. E aí a mãe, o pai, tem o quê? Tem que corrigir, né? Tem que mostrar essa criança que não é por aí, né? E às vezes o pai ajuda muito, né? Toca o telefone e a criança atende, pai, é para você. Você fala, não, fala que eu não estou. Né? Então é um exemplo fantástico, que a criança vai entender perfeitamente que ela não pode mentir, mas o pai pode. Né? Então, a pureza, a ingenuidade, é isso que Jesus quis sinalizar para os apóstolos. E aqui tem uma parte muito interessante, que são os filhos de Zebedeu, né? Então, a mãe dos filhos de Zebedeu era o marido dela, né? Você vê como na época as mulheres eram super consideradas, né? Não o nome dela, mas do pai dele, é o Zebedeu. Né? Então, quem são os filhos do Zebedeu? João e Tiago. Tiago o maior, né? Se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele, o que queres? Manda, disse ela, mãe é mãe, né? Que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à direita e outro à esquerda. É claro, toda mãe quer, eu quero o bem dos meus filhos, é evidente, né? Tá? Mas Jesus lhe respondeu, não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, podemos. Mal sabia eles a encrenca que estavam falando. Por quê? Porque, com exceção de João, todos os outros foram sacrificados. João morreu de velhice, mas todos os outros foram sacrificados. Inclusive o irmão dele, né, o Tiago. Jesus lhes replicou, é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Então, o que nós temos que entender aqui, né? Não existe privilégio, né, na coisa. Uma das coisas que a doutrina nos ensina é mérito, não é privilégio. Não, eu sou amigo do Chico, olha. Nossa, convivi com o Chico, desencarnou, vai para um umbralzão grosso. Ué, mas eu era amigo do Chico, e daí que você era amigo do Chico? Pior ainda, por quê? Porque você só teve bons exemplos. Então nós entendemos, não existe privilégio, não existe acaso, não existe sorte. Existe sim conquista, né? E
aqueles que Jesus sinaliza, aquele que se prepara, aquele que conquista, esse sim é merecedor. E não que é o QI, quem indicou. Não, Deus indicou, não, Deus não. Né? Deus dá as mesmas condições para cada um de nós. As mesmas condições. E nós saímos, construindo a nossa jornada. Nós somos os construtores dos nossos destinos. Não adianta reclamar. Eu que fiz, eu que construí, eu que estou colhendo de outras encarnações, ou às vezes desta mesma, as consequências, os bens, os maus. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos, né, 12, então, tirando João e Tiago, os 10, né, se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Aí o bicho pegou, né? Claro, aí Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes os tratam com inveja. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. O que Jesus fez? Exemplificou isso, né? Na última ceia, o que ele fez? Estavam discutindo lá, ele pegou uma toalha, cingiu, começou a lavar o pé de cada um. Por quê? Porque era escravo, lavava o pé, escravo. Aí, todo mundo, opa, né? E ele continuou o ensinamento, né? E aí Pedro, é muito interessante, porque o Pedro falou: mestre, meu pé você não vai lavar de jeito nenhum. Mas o que é isso? Por quê? Porque sabia que quem fazia isso era escravo. Jesus falou: bom, se eu não lavo o teu pé, como é que fica a nossa amizade? Ele falou: então o senhor pode me lavar inteiro, não tem problema, eu tomo o pé aqui. Assim era Pedro, né? Assim era Pedro, era um impulso, era um sentimento puro, né? Então, o que Jesus nos diz? Que não se eleve, não queira ser mais. Né? Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido. Olha que coisa extraordinária. Aquele que é o governador do planeta, aquele que esteve à frente de uma equipe de espíritos puros, construindo esse planeta, não veio aqui ser servido, mas servir. Olha as coisas que Jesus nos disse e que nos deixou. Né? Outro exemplo que ele nos dá é num texto de Lucas, capítulo 14, que diz o seguinte: Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Bom, para começar, Jesus entrar na casa de um fariseu é um escândalo. Né? Por quê? Porque fariseu era simplesmente odiado pelos judeus. Por quê? Porque é aquele caboclo que recolhia o imposto para os romanos. Então, ele pegava o dinheiro dos compatriotas deles, né, e dava para os romanos. Era super, hiper detestado os fariseus. E é claro, como todo bom fariseu, claro que um pouquinho ele embolsava também. Tanto é que não existia nenhum fariseu pobre, só tinha fariseu rico. Né? E por incrível que pareça, no meu grupamento, quem é o financeiro do meu grupamento espírita sou eu. Eu falei: uma vez fariseu, sempre fariseu, não tem jeito. Né? Porque tudo que leva, ou você cuida disso, ou você que faz. Eu falei: meu Deus do céu, onde é que eu vou separar disso? Né? Então, Jesus entrou um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo, quer dizer, o que é parábola? Uma historinha.
né? Jesus contou. Ele sempre aproveitava todos os instantes para transmitir o ensinamento. Né? Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Né? Então Jesus conta, faz a historinha e conta de acordo com o entendimento da época, né? Que infelizmente serve para nós até hoje. Então, quando fordes convidado, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de alegria diante de todos os que tiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, é uma maneira, uma historinha que Jesus conta para que fixe no espírito das pessoas o ensinamento. Né? Não queremos ser melhor do que ninguém. Eu sempre costumo dizer, quando eu vou pela primeira vez no grupamento, não é o caso dessa, mas aquele que fala é o que precisa mais escutar. Se aqueles que estão escutando absorver alguma coisa, ótimo, bom, muito bom, mas o que fala é o que precisa mais. Por quê? Porque precisou estudar, precisou se colocar na situação do Evangelho. E, claro, agir, né? Ação. O Evangelho é a ação, não é estático. O Evangelho é dinâmico, ele tem movimento, ele não é estático. Então nós temos que sempre trabalhar em nós os nossos defeitos, as nossas más tendências. Né? O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria. Então, a doutrina, ela sempre nos ensina que nós temos que praticar, exemplificar, vivenciar os exemplos de Jesus, vivenciar os ensinamentos de Jesus ao longo dos nossos dias. Muitas vezes, a gente tem que calar. A gente simplesmente não responder, não é? E isso é muito natural. A gente ainda muitas vezes cala, mas sente. Então nós já começamos o processo de mudança, mas ainda não conquistamos. Por quê? Porque o problema não é só calar, o problema é não sentir. O Divaldo dizia uma coisa muito interessante numa das suas palestras: eu não vou permitir que esta pessoa me desequilibre. Olha que ensinamento fantástico. Por quê? Porque às vezes a pessoa te xinga no trânsito, ou a pessoa fala alguma coisa mais grosseira, você já quer subir na cadeira, subir no banquinho, responder, xingar também. Para quê? O que isso vai resolver? Nada, absolutamente nada. Então, tudo bem, vai com Deus, é isso mesmo. Tudo bem, está tudo certo. Fácil? Dificílimo. Por quê? Pelo orgulho. Pelo nosso orgulho, só por causa disso. Tirou algum pedaço da gente? Alguém xingar a gente? Não. Mas dá uma vontade de xingar também. Quando a gente não xinga, mas a gente pensa, né? Muitas vezes o cara faz uma barbeiragem e às vezes a minha companheirona fala assim: nossa, você está com controle? Eu falei: mas você não deu o meu pensamento. O pensamento de espírita é fantástico, vai uma flecha, vote. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa ver. Né? O que Jesus também fala? Mistério oculto aos doutos e aos prudentes. Eu preciso correr aqui porque nós estamos super atrasados. Né? Tranquilo. Nós também.
A minha mulher, quando a minha mulher não está do meu lado, fica difícil. Por quê? Porque eu começo a falar da doutrina, eu vou embora. E quando a minha mulher está perto, ela começa a puxar minha calça. Aí eu acordo e falo, não, está na hora de terminar. Né? Como a minha mulher não está, ela não deu break. Então eu vou embora. Né? Esse só um pouquinho. Fecha os olhos. Só em dois. Em dois. Então, vamos entender o que Jesus disse. Né? Disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus, capítulo 9, versículo 25. O que Jesus queria dizer com isso? Né? Vamos colocar, será que Jesus falou, Deus, ainda bem que você o quê? Você ocultou. Jesus quis exemplificar o quê? Que aqueles que se blindam através do orgulho, do egoísmo, da prepotência, esses se sentem muito cultos, muito sabem para que isso, praticar isso é bobagem. Né? Mas aquele que é humilde, que sabe a sua posição, que vê a grandeza de Deus em toda coisa que ele olha, esse sente no coração. Então, não é que Deus falou, não, ser sim, ser não, ser sim, ser não. Não é assim. Né? Seria o quê? Seria privilégio, seria discriminação, seria preconceito. O problema somos nós. O Pai é amor. Nós é que temos que abrir a porta e nos conectar com o Pai. O amor de Jesus flui de Jesus permanentemente. Eu é que tenho que me conectar com essa energia amorosa de Jesus. A energia amorosa de Deus, através dos Espíritos que representam Jesus e que representam a Deus. Se eu não fizer isso, é a mão fechada. Se eu abro a mão, eu me conecto. Então é isso é que nós precisamos entender. Então foi isso que Jesus quis dizer. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Na época de Kardec, ele sofreu uma perseguição de quem? Eu tive que falar sobre Kardec uma vez e aquilo para mim foi uma surpresa, porque eu comecei a ler várias biografias feitas por várias pessoas e vários livros sobre a vida de Kardec. Kardec foi muito perseguido pela imprensa. Pela imprensa. Claro que a igreja também teve um pouquinho de culpa aí, mas a imprensa, principalmente a imprensa, é que bombardeou Kardec. Por quê? Porque a doutrina, ela estava cheia de quê? De homens de ciência. Tinha vários cientistas que utilizavam experimentalmente da doutrina espírita. O maior que a gente sabe é Crookes, William Crookes, que estava à frente da Academia de Ciências da Inglaterra, de Londres, e que ele fez a experiência, inclusive, com materializações. Existe um livrinho só sobre o William Crookes, as experiências que ele fez. E sempre convidava colegas dele, cientistas, para comprovar os fatos. Então a doutrina espírita ela foi comprovada, mas por muitos fatos científicos. E mesmo assim, Kardec foi bombardeado pela imprensa. Né? O mesmo se dá com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. Então a gente sabe, aí eu vou citar o exemplo do meu pai. A pessoa vai, não, se quer me convencer?
Então, ó, tem que ser assim, assim, assim. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona a coisa. Né? Os Espíritos têm mais o que fazer. Tem muitas tarefas para fazer do que ficar tentando convencer a Beltrano, ou Ciclano, ou qualquer outra pessoa, né? Por mais importante que ela seja. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Então, muitas vezes, nós precisamos o quê? Todos os sábios, eles vão desencarnar um dia como todos nós. Toda vez que eu falo isso, eu lembro do meu irmão. Ele teve sogra até os 104 anos. A sogra dele viveu 104. Mas também desencarnou, não tem jeito. Então nós vamos desencarnar e nós vamos chegar no plano espiritual. Sejamos nós cientistas ou não, nós vamos morrer. Nós vamos desencarnar. E nós vamos chegar no plano espiritual. E nós vamos constatar a coisa tão difícil que existem espíritos que desencarnam e pensam que não desencarnaram. E eles precisam de grupo espírita, como esse, para vir numa sessão, num trabalho, que a gente chama de desobsessão, ele dá comunicação e fala assim, acabou o clima. Você já disse? Acabou. Mais alguém azul? Então, tudo isso nós vamos constatar um dia, nós, queiramos ou não, esse dia chegará para nós. E assim, meus irmãos, eu vou parando por aqui, que nós inclusive cedemos o horário. Vou pedir que vocês leiam o capítulo 7, esse item de 1 a 10, que é muito interessante e que vale a pena a gente meditar um pouquinho sobre isso e ver como é que nós estamos. Como é que nós estamos em termos de orgulho, de egoísmo, em termos das nossas más tendências, se nós estamos utilizando essa doutrina que nos liberta a nosso favor. Né? Por quê? Porque quando nós estávamos na religião católica, a gente pensava, bom, eu cometi um monte de erro, vou lá no padre, conto para ele, ele fala, reza aí umas 1000 Ave Maria, porque você fez uma coisa muito feia, e está perdoado. Pronto. Chego do lado de lá, desencarno e vejo que, não fui perdoado. Aí eu fico revoltado, porque falo, pelo amor de Deus, eu acreditei nesse caboclo. E nós queríamos ouvir isso. E aí eu saio limpinho. E hoje a doutrina fala, não é bem assim, caboclo. Não é bem assim. Plantou, colheu, não tem conversa. Não tem conversa. Mesmo se aquele que eu prejudiquei me perdoar, não tem conversa. Eu sou um devedor e pago essa dívida para a vida. Não tem. São 3 processos, 3 fases do processo. Arrepender, sentir dor e reparar. Ninguém escapa dessas 3 fases. Ela pode ser curtinha, pode ser longa. Depende de cada um de nós. Às vezes eu demoro milênios para me arrepender. Mas me arrependo. Aí começa o quê? Começa a dor. E verde. Aí, depois da dor, vem a reparação. Eu tenho que reparar aquilo que eu fiz de errado. Tenho que consertar aquilo que eu estraguei. É da lei. Vale para todos nós. Para o evangélico, para o católico, para o budista, para o espírita, para o umbandista, para o taoísta, para o hinduísta. Vale só para todo mundo, até para ateu. Não tem jeito, é da lei. A lei é uma só para todos nós. Muita paz. Eu
estendi que é para ninguém fazer pergunta. Já está. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela oportunidade.